Sim, sim, eu confirmo que já deu entrada junto da direção do partido, enfim, designadamente junto da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central, uma reclamação, e uma reclamação devidamente fundamentada para o início de uma impugnação ao Congresso Extraordinário, que em princípio está aprazado para dezembro deste ano, não é? E filo nos termos dos nossos estatutos, né? Os nossos estatutos admitem, nomeadamente, no seu artigo 31º, que o militante pode solicitar a anulação de determinados atos que sejam praticados por órgãos ou organismos do partido e que contrariem o estatuto ou as leis, né? Portanto, há aqui, de facto, uma constatação que nos deixa preocupados e, recorrendo aos nossos estatutos, tomamos a decisão de, junto da comissão correspondente, da comissão competente, solicitar a correção do erro cometido, ou da falha cometida, não é? Vamos esperar que tudo corra bem para que de facto haja essa correção. Bom, esse pedido é um pedido de impugnação que assenta em pontos muito concretos. Aqui três aspectos fundamentais que são do domínio público, porque a comunicação social reportou várias vezes o conteúdo, pelo menos o conteúdo da convocatória, e que são os seguintes, né? Eu posso começar, por exemplo, pelas teses. Pelas teses. As teses para o partido, né? Teses para o partido, devem ser sempre objeto de uma ampla discussão. De uma ampla discussão. Até porque os militantes precisam de conhecer a fundo as causas, enfim, e depois compreender a repercussão que essas alterações ou que essas teses possam trazer para a vida normal do partido. Portanto, nos vários escalões do partido, deve haver essa discussão antes de se realizar qualquer tipo de congresso. E no caso concreto de um congresso extraordinário, estamos a falar de 2 meses. Portanto, é preciso pelo menos 2 meses de preparação, de discussão desses temas, de teses, né? Teses, moções de estratégia, por exemplo. Precisamos de pelo menos 2 meses para discutir nas bases e só depois deve ser então trazida aos delegados no Congresso para discussão e aprovação. Portanto, são 2 meses, eu repito, são 2 meses como mínimo para a discussão dos temas, e esses temas devem ser abertos, né? Os militantes têm que conhecê-los, têm que conhecer o conteúdo da agenda. Portanto, tem uma agenda, tem um escopo concreto, não é? Que neste caso inclui uma tese que deve ser vista como uma matéria fundamental. Portanto, uma tese é uma matéria estruturante, não é? Não pode ser discutida ou aprovada em sede de um congresso extraordinário. Não é? Portanto, essa é a primeira questão que tem a ver com a tese. Depois temos o problema do ajustamento dos estatutos. E também foi anunciado pelos órgãos da comunicação social que há um ponto 2 da agenda que versa sobre um ajustamento aos estatutos do partido. Ora, os estatutos do partido quanto a isso são bem claros. Existe aqui matéria que deve ser tratada em foro próprio, né? Quando estamos a falar de estatutos, estamos a falar de um foro próprio que é um congresso ordinário e, além disso, a modificação, a revisão, o ajustamento, a aprovação, enfim, tudo que tem a ver com os estatutos do partido tem que ser discutido pelos militantes em todos os escalões, né? Em todos os escalões do partido e com a devida antecedência. Tem que haver preparação. Só depois dessa discussão é que os delegados deverão então discutir e aprovar, já em sede do Congresso, não é? De um Congresso ordinário, tudo aquilo que diz respeito à própria agenda. Portanto, isso está muito claro nos nossos estatutos
Portanto, esses dois pontos que constam da agenda proposta, são efetivamente pontos relevantes, né, de alguma dignidade estatutária e que só podem ser discutidos em sede de um Congresso ordinário. E esse Congresso ordinário vai realizar-se em 2026. É um Congresso que está aprazado, que é um Congresso ordinário, para dezembro de 2026. Bom, vistos estes dois pontos, temos um terceiro ainda, que tem a ver com a própria natureza dos assuntos. O Congresso Extraordinário e os estatutos também são muito claros quanto a isso. Foram pensados para resolver assuntos de caráter inadiável, né, ou de caráter urgente e, sobretudo, quando há necessidade de substituir o líder por razões de impedimentos de várias ordem ou de uma renúncia pessoal do próprio líder. Portanto, são é essa a natureza dos assuntos que cabem no âmbito dos congressos extraordinários. Ora, nós não temos nem assuntos inadiáveis, pelo menos até agora não foi anunciado nenhum deles, e não temos também assuntos urgentes, não há prazos para cumprir, por exemplo, que sejam rígidos e que precisamos de fazê-lo. Já num congresso, portanto, não há nada disso que possa obrigar-nos a um congresso extraordinário. Portanto, era só para dizer que a solicitação que fizemos para impugnação é uma solicitação de uma anulação de um ato, de um ato de grande dimensão, praticado por um organismo do partido, por um órgão coletivo do partido, e que, em princípio, deve estar sujeito à apreciação, né? A nossa solicitação de impugnação tem que ser apreciada e tem que trazer o parecer da Comissão de Disciplina Ética e Auditoria. E no caso de haver algum indeferimento ao nosso pedido, bom, vamos novamente recorrer aos estatutos que estabelecem que assuntos dessa natureza, em que há esse tipo de conflitos, o militante pode recorrer ao órgão do Estado, do Estado. O órgão que seja competente para dirimir ou resolver o conflito, e neste caso estamos a falar do Tribunal Constitucional. Nós não vamos abdicar do nosso direito de levar esse assunto até as últimas consequências. E eu creio que, uma vez que os nossos estatutos estão aí, foram aprovados muito recentemente pelo próprio Tribunal Constitucional, devemos de ver o Tribunal a impugná-lo. Enfim, não gostaríamos que tivesse uma componente exógena para tratar dessa matéria, que pode ser perfeitamente resolvida internamente, pode ser endógena e de modo perfeitamente pacífico, não é? Vamos esperar. Se recorrermos ao Tribunal Constitucional, é também um ato perfeitamente justificado pelo elevado valor, né? Pelo elevado grau de importância dos assuntos. Portanto, eu confirmo, sim, está confirmado que demos esse passo junto à direção do partido a pedir a impugnação da realização do oitavo Congresso Extraordinário do partido, que está, em princípio, aprazado para dezembro, por essas razões que já acabamos de evocar. Portanto, o que é que nós pretendemos? Bom, em princípio, nós pretendemos que o partido se cinja nos marcos de uma total e incondicional obediência aos estatutos. São os princípios estatutários que nos devem nortear. E que o partido se apresente perante a sociedade como uma organização de referência. Nós somos um partido enfim, antigo, um partido já com muita experiência, que tem que mostrar essa experiência, tem que
apresentar-se como um partido de excelência, que, pelo menos em matérias tão básicas como estas, da convocação de congressos, da, da realização de campanhas eleitorais internas para as múltiplas candidaturas, etc. Nisso o MPLA tem que mostrar a sua pujança enquanto partido glorioso, não é? Portanto, nós vamos sempre exigir que esses valores e essa avaliação possa ser feita não só internamente, mas também a nível internacional. O MPLA tem que ser um partido de referência em Angola, em África e no mundo. Portanto, é isso que nós queremos que de facto aconteça, não é? Os valores da democracia, né? O respeito à lei, o respeito à Constituição. Tudo isso são deveres nossos, temos que defender isso, nós temos que defender os nossos estatutos nessa base. Eu tenho sempre dito, os militantes do MPLA não têm apenas deveres, né? Têm também direitos. E a nossa bússola será sempre os estatutos, né? Os estatutos que devem ser integralmente respeitados por todos. Os nossos estatutos têm que ser respeitados por todos. E, portanto, quando houver necessidade de se fazer alguma alteração aos estatutos, vamos fazê-lo com base naquilo que está estabelecido nos próprios estatutos, que é a nível, que é em sede de um congresso ordinário e nunca em sede de um congresso extraordinário. Portanto, assim sendo, as matérias propostas para o comitê, para o próximo congresso extraordinário, não podem ser aquelas que a comunicação social deu a conhecer, né? E, por outro lado, é preciso que se discutam essas matérias antecipadamente portanto, questões que têm a ver com o Congresso Ordinário só podem ser levadas à consideração dos delegados em 2026. Em 2024 não podemos fazer esse tipo de reflexão interna sobre teses ou sobre os estatutos.